E aí galera, Vinão na voz, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nosso canal, né? Não é mais um podcast somente, mas já é um canal. E a gente está virando até uma comunidade, né? Já tem pessoas que compartilham do mesmo propósito, daquilo que a gente tem muitas vezes vivido, né? E esse é um canal para isso, para a gente compartilhar nossas vivências, para compartilhar aquilo que Jesus tem falado conosco em primeiro lugar, e a gente quer transmitir isso para vocês. E falando nisso, eu gostaria de falar a respeito de um tema que tem feito parte da minha vida durante muito tempo, né? E o tema de hoje vocês viram aí no título, mas o tema de hoje é sobre comparação. É um tema muito complicado, muito... Talvez existem N motivos a respeito desse tema de comparação. Mas o que eu quero falar com vocês, e antes eu queria ler um versículo que está em Gálatas 6, versículo 4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Eu não quero entrar em méritos a respeito do versículo, mas eu achei interessante esse versículo porque ele começa falando: examine-se cada um, né, a si mesmo, para que... E aqui nesse sentido de orgulho, não é das coisas que eu faço por... Ai, nossa, eu sou o monstrão, eu sou a melhor pessoa, não. Mas a respeito daquilo que eu tenho feito e eu senti e ver que há qualidade naquilo. Então ele fala, né, examine cada um seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, porque cada um deve levar a sua própria carga. Como eu disse, esse tema ele tem se arrastado desde quando eu me entendo por... Acho que desde quando a gente se entende por gente, né? Mas ali no ensino fundamental, ele da adolescência até aqui vem ecoando bastante isso, né? Quando a gente olha para o próximo e a gente começa a comparar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, aquilo que a gente vive com outras pessoas, e isso vai criando uma ferida muito grande, vai criando buracos muito grandes naquilo que a gente... na nossa percepção de fazer as coisas, né? Então isso veio muito comigo no sentido de tipo assim, aquela pessoa tem tal coisa e eu não tenho. Aquela pessoa sabe fazer tal coisa e eu não sei fazer, ou eu não faço igual aquela pessoa. E isso é muito perigoso, eu não quero trazer nenhum ponto, nenhuma reflexão, eu quero compartilhar isso com vocês, queria confessar isso, né, esse ponto de comparação. Só que eu tenho percebido que nos últimos anos, né, Deus ele vem tratando isso aos poucos na minha vida. E eu acho que você vai concordar comigo, né? A gente... Na verdade, eu tenho dificuldade para as duas coisas, mas a gente sempre é bom em falar os nossos pontos positivos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe fazer. Mas quando é pontos negativos, é uma falha, é um pecado, a gente tem muita dificuldade. E esse era um dos temas que eu tinha muita dificuldade, né? Porque a gente até fala assim, não, eu sei fazer, tipo... não, o fulano faz do jeito dele, eu faço do meu e tá tudo certo. E quando a gente olha no nosso interior, né, examinando os nossos atos, a gente vê o quão falho a gente é nas nossas coisas, o quão essas dificuldades elas vão passando por cima dos nossos pensamentos e tudo mais. E esse termo de comparação, né, essa vivência de viver se comparando com os outros é muito prejudicial, porque ela vai afetar aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz na sua casa, o seu convívio social é totalmente afetado, porque se você for sair com um amigo, isso já aconteceu comigo, tá? Você tá lá numa roda de amigos, você vai sair com seus amigos, e uma coisa que a gente, menino, acho que é mais isso, o menino leva muito em consideração o tipo de calçado, o sapato, né? A gente fala de boot, né?
para os mais atuais, né? Então a gente fala, nossa, e esse boot aí? Não sei o que, a gente fala valor, a gente fala preço, a gente fala onde a gente comprou, a gente fala loja, a gente fala um monte de coisas. Tem etiqueta na língua? Tem etiqueta na Tem língua. etiqueta na língua. Tem etiqueta na língua, né? Eu tô aqui olhando aqui, o Yuri tá todo se movimentando, vocês não estão vendo, mas o Yuri tá todo aqui, porque é um assunto e é uma coisa que a gente gosta de falar. Mano, comprei esse boot aqui por R$300 aqui, não sei o que, tava no desconto, tem etiqueta na língua, é originalzão, ó. E a gente começa a se gabar. E aí talvez para aqueles que são mais humildes nas suas condições, eu era assim, né? Tipo, eu não me preocupava com os sapatos, me preocupava com as roupas, mas eu olhava os meninos falando, eu olhava os meus amigos falando e eu falava, caraca, eu não tenho um desse. Nossa, eu sou o mais zoado do rolê, sabe? Eu sou o chechelento lá, né? Não sou o chechelento, tá? Mas dando um exemplo aqui. Então esse exemplo de comparação com o que as pessoas tinham, com o que as pessoas faziam, né? Isso pegava muito pra mim no louvor, né? Nossa, eu tenho muita vergonha disso ainda, as pessoas falam assim, algumas pessoas falam, né? Vini, você deveria gravar mais, assim, você tocando, mais você cantando. Só que eu, particularmente, eu não gosto da minha voz. E eu começo, às vezes, a me comparar com as pessoas. Caraca, a voz de fulano é tão boa, por que, Deus, a minha não é assim? Por que eu não adquiri um soprano com vibrato? Por que, Deus, eu não tenho uma voz assim, sabe, que chame a atenção? Minha voz é tão trêmula e opaca, é tão, sabe, é tão de ovelha, Deus. E eu começo a arquitetar essas coisas na minha mente. Só que o que Cristo tem colocado no meu coração é o seguinte, principalmente quando é para a obra dele, tá? Eu quero trazer isso para esse contexto. Vinícius, em primeiro lugar, para quem que você tá fazendo? Aí eu já começo a pensar, é verdade, né, Deus? Porque quando a gente, pra mim, tá? Pra mim, quando a gente tem esse sentido de comparação, é como se a gente tivesse automaticamente, né, e propositalmente fazendo para que o homem veja. Então a gente, vou escolher um louvor aqui que vai fazer a igreja adorar. Vou escolher tal coisa porque o fulano que tá lá vai gostar. Necessariamente a gente não precisa viver por isso, porque quando a gente vive preso em opiniões externas, e eu tava conversando isso com a Rafa hoje, né? Quando a gente vive preso em opiniões externas, quando a gente se preocupa demais... Eu quero falar a respeito de opiniões externas em outro vídeo, mas quando a gente vive preso nisso, tudo aquilo que a gente vai fazer, ele é manchado negativamente, porque a gente sempre vai colocar... A gente nunca vai ver as nossas qualidades em pauta, a gente nunca vai ver o que Cristo faz na nossa vida. A gente sempre vai colocar fulano em primeiro lugar, a gente sempre vai colocar tal pessoa que é melhor que você não sabe fazer. Isso começa a te desestruturar de uma forma que você fica desanimado, você não quer fazer, você se sente um incapaz. E muitos adolescentes, muitos jovens, por verem... influenciadores grandes, por verem pessoas que conquistaram algo na vida. E quando eu falo algo na vida, eu quero falar algo material, tá? Tô falando de recursos, muitas vezes. Porque necessariamente para você ser alguém na vida, você não precisa ter dinheiro. Entenda, beleza? Mas esse não é o assunto. Mas eu vejo adolescentes e jovens olhando para pessoas e... Ai, nossa, eu queria ser famosa desse jeito. Ai, eu queria ter esse corpo. Eu queria ser assim, igual. Eu tenho mania às vezes de falar errado, igual. Não existe igual, é igual. Mas eu queria ser igual fulano. E aí eu começo a me moldar, não por aquilo que eu sou, por aquilo que eu quero, mas por aquilo que as pessoas julgam que é o bom, que é o correto, né? E isso tem prejudicado muito aquilo que a gente vai fazer, tem prejudicado muito. Isso me prejudica até hoje. O Senhor tá me falando, Vinícius, faz tal coisa, e eu, por medo de opiniões alheias, ou eu por medo de ser ruim,
de não ter qualidade. E aqui eu não tô também querendo falar que você precisa ser ruim, não, tá bom? Se for ruim, amigão, faz outra coisa, sabe? Tem outras coisas no mundo. Mas se aperfeiçoa. Porém, entenda que cada um tem sua peculiaridade, cada um tem a sua característica, a sua qualidade. Mas não esqueça, se Cristo te colocou uma função, alguma coisa nas suas mãos, não largue lá achando que só porque aparentemente você é pior do que o outro, ou que o outro é melhor que você vai largar e deixar aquilo que Cristo te colocou. E ele tem falado isso comigo, né, Vinícius? Eu coloquei o ministério de louvor na sua mão, se coloquei a música na sua vida, continua. Você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para o seu pai, você não está fazendo para sua mãe, você não está fazendo para o seu grupo de amigos, você não está fazendo para se beneficiar e vangloriar. Você está fazendo isso para mim. Então, colocar Cristo em primeiro lugar, saber que eu preciso examinar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo e começar a me julgar, sabe? Cara, eu falo isso direto pra Rafa, né? A Rafa, a gente conversa assim. Estou revelando mesmo, tá bom? Desculpa, Rafa, brincadeira. Perdoa não. Ela tá com esse negócio de não perdoar. Se vocês ouvirem essa, ela falou que não me perdoa. Mas é o seguinte, a gente conversa bastante a respeito disso, né? Caraca, eu não sei se eu sou tão qualificado pra fazer alguma coisa. Às vezes eu falo, às vezes ela fala. Só que uma coisa que a gente sempre vê repetindo, né? Meu, se a gente chegou até aqui, se a gente tem consciência daquilo que a gente tá fazendo, as pessoas de fora falam que nós somos bons, né? Naquilo que a gente faz. Por que a gente não pode também ver as coisas boas em nós? Por que a gente não pode achar qualidade naquilo que a gente está fazendo? Então, assim, eu até oro para isso, que o espírito de comparação saia da sua vida, sabe? Assim como está saindo da minha, que o espírito de comparação saia da sua vida. Comece a exercer aquilo que Jesus colocou na sua vida. Ou se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, comece a exercer aquilo que você sabe que você tem capacidade, que você estudou, que você se preparou, que você está cada vez se aperfeiçoando para fazer. Coloca isso em prática. Não deixa as pessoas ficarem paralisando, ou as opiniões de fora ficarem... ou até as vozes internas ficarem paralisando você porque você acha que você não é bom, que você não é suficiente. Claro que a gente precisa estudar, se preparar, mas a gente precisa entender que cada um tem o seu modo de fazer, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Porém, cara, você, naquilo que você está fazendo, você pode ser a melhor pessoa, tá? Então se examina, vê as suas qualidades, carrega a sua cruz, carrega a sua carga, carrega aquilo que você tem para fazer. Eu sempre gosto de incentivar os meus amigos quando eu tô conversando, porque eu acho que é um banho de água fria. Você tá conversando com a pessoa e a pessoa fala, legal. Tá bom, que bom, né? Mas você viu fulano já tá nisso há muito tempo, né? Tem sempre essas pessoas, não tem? Eu tive algumas pessoas dessas na minha vida e eu sei o quão ruim que é. Só que quando eu tenho amigos como a Rafa que fala, Vini, nossa, não sei o que legal. Quando eu tenho amigos como o Yuri que fala, Vini, mano, vamos pra cima, as camisetas ficaram da hora, vamos fazer acontecer. Quando eu tenho amigos como o Caio, como a Keila, tô falando amigos do meu convívio, tá? Como a Liza, eu tenho outros amigos, enfim, quando eu tenho pessoas ao meu redor falando, meu, dá pra melhorar, mas continua, que eu vejo que você tem potencial pra crescer nisso. Comece a andar com essas pessoas, comece a entender o que Cristo tem para sua vida e se aperfeiçoa. Amém? Gente, nós ficamos por aqui, é isso. Eu queria agradecer se você ficou até o final. Comente aqui a respeito de uma experiência que você teve. Se você não quiser comentar aqui, vai lá no nosso Instagram, _, @, Diário do Pecador, tudo junto. Nós estamos entrando agora em algumas plataformas digitais. Eu só vou confirmar isso, mas a gente conseguiu, lá de alguma maneira, eu consegui colocar lá no podcasts da Apple. Então, para quem tem iPhone aí vai ser muito bom.
A gente tá no Amazon Music de podcast, a gente tá no Spotify, no Deezer, a gente tá em um monte de lugar. A gente tá até no TikTok. Então vai lá, Twitter, estamos também. Facebook, temos página. A gente tá em todo lugar. Diário de Pecador tá invadindo tudo. E a gente quer propagar mais aquilo que a gente tem vivido e que Cristo tem falado pra gente, tá bom? Então é isso, dá like, comenta e compartilha para pelo menos 1 ou 2 amigos. Fechou? E é isso. Lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Deus abençoe. Nós ficamos por aqui.